Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, na graça de Deus, né? E iniciamos mais uma semana, né? Espero que vocês tenham passado bem esse feriado de Páscoa, comido bastante chocolate, né? Que isso é bom, né? Mas nunca devemos esquecer que a Páscoa simboliza não o coelhinho da Páscoa, né? Simboliza a ressurreição de Cristo, né? Que morreu por nós, né? Para salvar, para libertar a gente dos nossos pecados, né? Então, hoje a Tia Lili vai ler uma historinha que tem por título Zaqueu, o publicano. Eu vou ler em vou ler em Lucas 19, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, tá bom? Lucas 19 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. A tia Lili agora vai ler uma historinha para vocês, tá bom? A história tem por título Zaqueu. Vou começar. Em Jericó, Jesus atravessou a cidade com seus apóstolos, e ali morava um homem bastante rico. Era o chefe dos publicanos, seu nome era Zaqueu. Naquele dia ele tentava a todo custo ver Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, e por ser muito baixinho. De repente, Zaqueu teve uma boa ideia. Saiu em disparada e subiu em uma árvore para que pudesse ver o mestre, que em breve passaria diante dos seus olhos. Ao passar por ali, Jesus olhou para cima e viu aquele homem de pequena estatura na árvore, e disseram ao mestre: Quem era aquele homenzinho? Com um bondoso sorriso disse Jesus: Zaqueu, desça depressa daí, porque hoje vou ficar hospedado na sua casa. Zaqueu, feliz e honrado, desceu muito rápido e foi correndo preparar a sua casa. Logo depois recebeu Jesus com toda a alegria do mundo. Muitos que viram Jesus ir à casa de Zaqueu cochichavam baixinho, admirados pelo fato de o mestre se hospedar na casa daquele homem, que vezes cobrava taxas muito elevadas, quase sempre além do necessário. Muitos o odiavam por isso. Num certo momento, Zaqueu se levantou e fez uma declaração importante: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens materiais, e se enganei alguém nos negócios ou cometi qualquer injustiça, quero devolver a essa pessoa 4 vezes mais. Jesus ficou muito feliz com a decisão sábia de Zaqueu e disse: Hoje a salvação entra nessa casa. Zaqueu se arrependeu e agora ele também é um filho de Deus. Muitas vezes um pequeno ato de atenção é o suficiente para conquistar um novo amigo. Então a gente vê que nessa história, Zaqueu, ele queria de qualquer forma conhecer Jesus, ver Jesus passar naquela cidade em Jericó. E ele subiu numa figueira, a mais alta que tinha, porque ele era muito pequeno. Então, para Jesus poder ver ele tinha que subir naquela árvore, para Jesus poder ver ele e ele também poder ver Jesus. E ele subiu naquela árvore e ali Jesus viu ele. E Jesus mandou ele descer, porque naquela noite Jesus pousaria na sua casa. E ele preparou a sua casa, fez um lindo banquete para Jesus, e as pessoas da cidade começaram a falar mal de Zaqueu,
Por que que o mestre estaria na casa de um pecador, de uma pessoa que roubava os outros, que cobrava impostos altos das pessoas da cidade? E que ele ficou rico porque ele enganava as pessoas. Então as pessoas não queriam admitir por que que Jesus estava na casa de Zaqueu. Mas aí eu te falo, Deus e Jesus, ele não escolhe aonde ele vai entrar. Jesus, ele escolhe com quem ele quer estar. Porque Jesus, ele veio no mundo, não foi só por mim e por você, ele veio por todos. Ele veio pelos pecadores, ele veio pelos ladrões, ele veio por todo mundo, não foi só por mim e por você. Então, quando você vê uma pessoa na rua, um mendigo sentado na calçada, aquele mendigo ali, Jesus também morreu por ele. Então, a gente deve o quê? Tratar ele bem, não é só porque ele é um morador de rua que a gente tem que menosprezar ele, ficar com medo de chegar perto dele. Eu sei que muitas das vezes a gente tem medo, mas aquele ali também é um filho de Deus. Jesus morreu por ele também. O que a gente deve fazer? A gente deve dobrar os nossos joelhos e orar e pedir para que Deus entre na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa tenha uma melhora de vida, uma restauração na vida, na casa, entendeu? Então a gente não deve julgar ninguém pelo fato de ser rico ou ser pobre, de ser mendigo, de ser ladrão, de não ser, porque Deus, ele não vê isso, Deus não vê status de ninguém, Deus vê o coração. Do mesmo Deus que morreu por mim, ele morreu por todos. Ele não fez diferença nenhuma, para morrer por ninguém. Então, eu quero que vocês entendam que independente de Zaqueu ter sido um ladrão, ter roubado a sua cidade, cobrando os impostos além, Jesus sim preferiu ficar na casa de Zaqueu, porque ele disse que ali ele ia ter salvação naquela casa. E o que aconteceu? Zaqueu ficou extasiado assim com a presença de Jesus na casa dele, que ele nunca imaginou que Jesus ficaria na casa dele. E Jesus teve essa ideia de ficar na casa de Zaqueu. Então o que aconteceu? Zaqueu ali ficou, como que se diz, feliz da vida e não sabia o que fazer para agradar Jesus. E ele então teve na sua consciência de querer devolver tudo que ele roubou injustamente das pessoas, os impostos a mais que ele cobrou. E quem ele tinha cobrado muito além, que ele devolveria 4 vezes mais. Então, que possamos não ver a aparência das pessoas, que possamos ver as pessoas como nós, como Jesus viu nós, como Jesus olha por nós, sem diferença. Cuidar das pessoas, cuidar dos seus amiguinhos na escola, independente se o seu amiguinho ele anda numa cadeira de rodas, ou se seu amiguinho não fala, se seu amiguinho é mudo, ou se você conhece alguém que não ouve. Jesus amou ele também, Jesus morreu por ele também. Então a gente deve amar essas pessoas sem diferença, sem apontar elas pelos defeitos delas, porque para Deus ninguém tem defeito. Para Deus todos nós somos perfeitos. Então, que a gente possamos entender, porque muitas das vezes a gente ganha um amigo pelo ato que a gente faz de bondade com ele, mas quando a gente faz um ato de bondade com uma pessoa, a gente não espalha para os outros porque a gente fez aquilo. Só quem precisa saber do nosso ato de bondade é Deus, porque só Deus que vai nos recompensar.
Ninguém vai te recompensar por nada, por nenhum ato de bondade que você fez, porque a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Só o Senhor nos recompensa. E como Deus nos recompensa? Com bênçãos, com vitórias. Deus vai nos recompensar quando Ele voltar, que a gente vai lá entrar no céu e receber uma coroa linda de ouro, cheia de pedrinhas. Então, quando a gente pensar em querer rir ou falar de alguém que tem algum defeito, vamos pensar antes disso, porque o mesmo Deus que morreu por você, morreu por eles também. Então a gente devemos ter uma união e saber que Deus é o dono do mundo. Então Deus, ele visita quem Ele quer e na hora que Ele quer. Então, se você está precisando de alguma coisa, dobre o seu joelho, peça para Deus te visitar, peça um socorro do Senhor, porque eu sei que Deus socorre todos. Deus não deixa de socorrer um filho dele sequer. Então, tudo que você precisar, peça para Deus, que Ele dará para você, tá bom? Enrique as bens, porque Deus é amor. A tia Lili sempre fala que Deus é amor, porque Ele é Deus de amor. Ele nos amou e continua nos amando até a sua volta, porque nós vamos desfrutar das glórias que Deus tem para nós. É só a gente ficar firme e crer que um dia Jesus volta para nos buscar, tá bom? Então vamos orar? Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, essa casa, Senhor Jesus. Guarda cada um, Senhor, nas suas fortes mãos, Senhor Jesus, para que possamos ficar firmes, Senhor Jesus, te esperando, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, entra no coração de cada um, meu Pai, transforma o coração, Senhor Jesus. Não deixe, Senhor Jesus, que eles venham fazer diferença entre uma pessoa e outra, Senhor Jesus. Porque quando o Senhor se entregou naquela cruz, meu Pai, o Senhor se entregou foi por todos nós. O Senhor não viu defeito, o Senhor não viu pecado, o Senhor não viu nada, Senhor Jesus. O Senhor morreu por cada um de nós, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor Jesus. Continua nos guardando e nos protegendo até a sua volta. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Então, que essa palavra fique no coração de vocês e nunca se esqueça. Deus morreu por todos nós. Então, todos nós somos criaturas feitas por Deus. Então, independente do defeito de um ou de outro, Deus não enxerga esses defeitos. Deus enxerga a gente perfeito, porque para Ele a gente somos perfeitos. Então, fica com Deus e até breve, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau!